Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo a várias pessoas. E por que várias pessoas? Bem, no dia 24 de março de 2018, nós postamos um vídeo falando sobre as diferenças entre desempenos e desengrossos. E aí, várias pessoas fizeram perguntas similares. E que perguntas foram essas? Fernando, o desengrosso substitui o desempenho? Eu tenho que ter as duas máquinas? Se eu tiver dinheiro para ter uma máquina só, qual das duas? Então, pessoal, eu vou explicar por que a minha opção seria comprar o desengrosso. E vou falar de um gabarito que transforma um desengrosso numa desempenadeira. Perfeito? Então, vamos lá. O que acontece? A gente tem uma renda per capita muito menor que a dos países desenvolvidos. As máquinas aqui custam de 2 a 3 vezes o que elas custam nos países desenvolvidos, e as máquinas que a gente tem à nossa disposição, em geral, têm uma qualidade muito inferior àquela que a gente merece, certo? Esse panorama, ele é mais verdadeiro ainda se a gente for falar no caso das desempenadeiras portáteis, as desempenadeiras pequenas de bancada, tá? A gente, infelizmente, não tem no Brasil as mesmas máquinas ou máquinas com a mesma qualidade que a gente tem nos países ditos desenvolvidos, certo? E aí, se a gente tem dinheiro para comprar uma das duas máquinas, ou desempenho ou desengrosso, né? Qual das duas comprar? A minha escolha seria comprar o desengrosso. Eu vou explicar por quê. Se eu compro uma desempenadeira pequena, primeiro já tem um problema implícito da qualidade ao qual eu me referi, certo? Segundo, se você comprou, mesmo que você tivesse comprado uma desempenadeira boa, tá? Você faz uma face, como é que você vai fazer para fazer a outra face, né? Se você tiver faces que não são paralelas, se você desempena uma e desempena outra, as faces vão estar planas, mas vão estar não paralelas. Por exemplo, a peça vai estar assim, ó, certo? Isso pode acontecer. E você tem que ter uma face plana e a outra face, além de plana, paralela à primeira, certo? O desengrosso consegue fazer isso, mas ele consegue fazer isso se você tiver uma das faces já planas. Então, o que a gente pode fazer? Bem, como eu disse, se a gente tivesse a desempenadeira, né, para ter os dois lados paralelos, eu passaria um lado na desempenadeira, pegaria um graminho, marcaria, faria um nível aqui, um traço de altura em toda a peça, eu teria que aplainar o outro lado na mão, usando uma plaina manual, perfeito? Se eu tenho um desengrosso e tem alguma coisa que consiga simular uma superfície rígida que apoie toda a peça, eu consigo fazer com que o desengrosso faça uma face plana. E é esse o objetivo desse gabarito aqui. Aqui está a peça que a gente vai usinar, eu vou mostrar para vocês depois como é que ela está torta, e aqui está o meu gabarito, certo? Esse gabarito tem uma caixa rígida, tá? Que é formada por essas duas placas de MDF e por peças de madeira maciça aqui internamente, para que isso aqui fique rígido. O nome dessa caixa em inglês, para quem quiser procurar, é Torsion Box, caixa de torção, quer dizer, de torção ela não tem nada, ela não deve torcer, né? Então a gente tem essa torsion box aqui, essa caixa rígida, e aí a gente tem essas plataformas aqui com esses suportes. Esses suportes, eles permitem regulagem de altura diferente aqui e aqui, através desses rodízios, tá? Quando eu aciono o rodízio, ele vai subindo ou descendo este suporte desse lado, perfeito? Isso permite a mim fazer o quê? Permite a mim apoiar a prancha toda para fazer a usinagem. Vamos dar uma olhada na prancha aqui, pedir para a nossa câmera mostrar. Olha, está empenadinho. Agora vamos colocar aqui no gabarito, certo? E mostrar para um dos pontos essa regulagem que a gente vai fazer, perfeito? Olhem, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho essa distância, certo? E aí, vou mexendo aqui o rodízio até que a peça esteja apoiada, certo?
Então, o que eu vou fazer a mesma coisa para todo mundo. Dos dois lados. Muito bem, a peça está toda apoiada. Chega de falar, vamos passar isso aqui no desengrosso. Muito bem, agora que eu já estou paramentado com Princesa Leia ou Mickey Mouse, dependendo da escolha, né, do gosto de quem está assistindo, eu vou pedir para a nossa câmera 1 mostrar duas coisas. Primeiro, eu risquei a prancha, tá? Para que a gente consiga perceber em que áreas a usinagem está se dando, certo? E segundo, eu vou dar uma levantadinha aqui para ficar no nível da câmera, para que vocês vejam que os cilindros, os discos, perdão, eles estão cada um numa altura diferente, tá? E essa altura diferente é para compensar as imperfeições da parte inferior da prancha. Então agora vamos cortar essa encrenca aqui. Muito bem, percebam aqui a exceção do snap aqui na entrada, né? Que aconteceria com ou sem o gabarito, a gente já falou sobre isso. Vejam aqui a linha do snap, né? A superfície está plana. Agora eu posso pegar a peça, né? Dado que eu tenho um lado plano, viro a peça, faço o outro lado, né? Este gabarito, ele tem uma limitação que é a seguinte: se você estiver trabalhando com peças maiores, ele não vai funcionar. Então, o gabarito tem que ter, no mínimo, o comprimento da peça. Peças menores, tudo bem, porque você consegue ajustar as plataformas, certo? Essa é a primeira limitação.
Segunda limitação, se você estiver trabalhando com peças muito largas e de madeira mole, tá? Se você tiver, por exemplo, uma canoa voltada para baixo, ele vai pressionar o meio, e aí, porque o meio não está apoiado, certo? Em função da barra de sustentação, ela deixa um vazio, né? Mas a solução para isso seria um gabarito mais sofisticado do que esse, em que ao invés de você ter uma barra, você teria duas barras para você aumentar os pontos de apoio de 2 para 4. É só mais complicado de fazer, mas o princípio é a mesma encrenca. Mais parafuso, mais barrinha, vai funcionar de qualquer jeito. Então, para quem, qualquer que seja o motivo, não pode ter duas máquinas boas, essa é, para mim, uma boa solução. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Marcenaria Fina, no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?